Fala, rapaziada, grande satisfação de estar mais uma vez aqui gravando para o ForWhile. Hoje a gente vai estar passando aí um vídeo, uma aula muito especial, muito legal. Estamos chegando à parte interessante aí, enfim, tudo que se trata de design partner e tal. É legal quando você estuda a fundo, quando você começa a entender uma série de coisas, começa a encaixar na sua cabeça e você começa a imaginar várias outras soluções aí para os seus desafios diários aí de trabalho, né? Como com a parte de desenvolvimento, né? Se você está se preparando aí para o concurso, enfim, é importante que você entenda bem essa matéria, porque sempre costuma estar aí nos editais, né? Hoje a gente vai estar falando aí de um design pattern específico, né? Que é o Factory Methods, né? Inclusive um dos mais conhecidos, mas eu hoje procurei fazer uma abordagem 360 e vocês vão ter aí uma infinidade de conteúdos ligados a isso aí e algumas surpresas. Bom, vamos lá. Para começar, o que a gente viu no vídeo passado, né? No vídeo passado, olha, o vídeo passado eu posso adiantar para vocês. É um vídeo extenso, ele tem quase 1 hora de duração, mas pô, eu recomendo muito que você assista, porque nesse vídeo a gente vai estar falando aí, a gente falou, quer dizer, desculpa, sobre 5 questões de 5 bancas diferentes, e elas foram resolvidas, foram comentadas, enfim, e também nesse vídeo foi utilizada uma técnica para poder ajudar você a memorizar, a poder saber exatamente em qual classificação por finalidade que um determinado design partner deve entrar. E quando perguntarem isso para você, seja na sua prova da faculdade, seja no concurso público, você vai conseguir tirar aí com muito mais facilidade, né? Se você quiser, vai tirar até de letra. Mas show de bola, vamos lá. Então, é isso que a gente viu, a gente comentou essas 5 questões, foram de 5 bancas diferentes, tá? E como eu já adiantei para vocês, né, já entrando na nossa aula de hoje, hoje a gente vai falar sobre Factory Methods, né? Quem viu o vídeo passado, eu recomendo extremamente, né? Vamos lá, vamos fazer um esforço para a gente poder lembrar. O Factory Method está classificado em qual das 3 classificações possíveis, né? Você lembra que tem a classificação de criação, né? Lembra que tem a classificação comportamental, né? E lembra que tem a classificação de estrutura? Isso aí, são 3 classificações, são 3 visões aí, são 3 grupos dentro dos padrões de projeto, do Gang of Four, né? Que a gente viu porque que o nome é Gang of Four, enfim, a coisa toda nas aulas anteriores, assistam. Mas enfim, para poder ajudar aí, eu pintei o nome Factor Method com uma cor. Vamos ver se você conseguiu decorar aí para qual classificação esse Factor Method entra, né? Beleza. Falou? Eu acho que é isso aí que você falou. Vamos ver, né? Vamos ver juntos. Bom, eu já posso adiantar para vocês que o Factor Method pertence aos padrões de criação aí, ó. Abstract Factory, Prototype, Singleton, Factor Method e o Builder, né? Então são esses aí, esses 5 são os padrões de criação, né? Dando destaque ao nosso Factor Method, que é o que a gente vai estar falando hoje aí, perfeito? E vamos tocar, vamos seguir. Beleza, olha só, vamos começar com a definição do que é o Factor Method. E aí já começa a primeira surpresa da aula do vídeo de hoje, da aula de hoje, né? Eu sempre quero contextualizar com o que você vai encontrar aí na sua prova. Então, meu amigo, essa é uma questão que caiu no ano de 2015, saiu até com rasinha a mais ali, uma beleza. Banca FCC, o órgão foi o TRE da Paraíba e a prova foi para o cargo de técnico judiciário dentro da área de apoio especializado. Então, essa é uma questão real, caiu, né? E o que a questão fala? Vamos lá. Um técnico deseja usar um padrão de projeto de criação que permita que as subclasses da aplicação possam variar, ok? Subclasses da aplicação possam variar. Este padrão deverá ser focado no processo de instanciação, encapsular a criação de projetos
deixando as subclasses decidirem quais objetos criar e garantindo assim baixo acoplamento. Nossa, quanto conteúdo, né? Vamos lá. Para conseguir o que deseja, o técnico selecionou o padrão de projeto que possui uma classe abstrata, Creator, que define um método específico para a criação de objetos. Trata-se do padrão e a gente tem lá 5 opções de padrão aí, baseados no que ele acabou de passar para a gente, né? Qual é o padrão específico para isso aí, né? Vamos ver. Qual será? Se quiser dar um pause, tenta responder. Tentou? Bom, vamos lá. A gente está falando aí do Factory Method e eu vou utilizar essa questão para poder aí passar para você uma definição, para você poder lembrar direitinho o que o Factory Method faz. A gente não vai falar dos outros padrões, vamos falar do Factory Method, tá? Então agora, destacando dentro da questão, vamos lá. Um padrão de projeto de criação, o Factory Method é um padrão de projeto de criação que permita que as subclasses da aplicação possam variar. Esse padrão deverá ser focado no processo de instanciação e encapsular a criação de objetos, deixando as subclasses decidirem quais objetos criar e garantindo assim baixo acoplamento. Olha, eu posso te dizer assim de longe, essa descrição ela é bem interessante, ela resume o que é o Factory Method. Existem outras descrições, enfim, mas essa aí acho que resumiu bem. E o mais importante dessa descrição, na minha opinião, e até para que você possa entender melhor esse método, é o seguinte: você tem, no caso, a possibilidade de fazer com que durante a criação de objetos, as subclasses decidam quais objetos criar. E a gente vai ver um exemplo disso, tá? A gente vai ver um exemplo mais pra frente. Então, as subclasses que decidem quais são os objetos que vão ser criados, tá? E tem um detalhe aí, cara, uma palavra, um termo diferente, né? Que possivelmente, talvez você conheça, mas que vale a pena a gente revisar, que é o termo baixo acoplamento. O que é esse danado do baixo acoplamento? Então a gente vai começar agora, esse vídeo é a estreia dessa ideia, tá ok? E vamos começar agora com o nosso primeiro off-topic. O que é o off-topic? Off-topic é um assunto pequeno que a gente pode estar introduzindo dentro dos vídeos. Não precisa ter um vídeo só para poder falar disso. Então agora você vai aprender o que é um acoplamento e coesão, tá? Esse acoplamento e coesão, quando cai na tua prova, quando você vê por aí, quando aquele teu colega desenvolvedor chegar para você e conversar com você de acoplamento e coesão, você agora vai entender o que é. Esses dois termos são ligados à área de engenharia de software. E, em resumo, o que significam? Acoplamento, ele está ligado e está relacionado à dependência. É só você lembrar, o acoplamento está relacionado à dependência. Então, assim, no contexto da orientação de objetos, quando a gente está falando de orientação de objetos, o acoplamento significa, né, a dependência que uma classe tem da outra. Perfeito? Então, acoplamento a gente coloca na nossa cabeça tem relação com dependência, tá? E o que é a danada da coesão? Coesão é o termo que diz nada mais diz do que ele está ligado à coesão, à variedade de funcionalidades. Então, assim, se a gente está falando de orientação a objeto, ele significa o quê? Ele está ligado à variedade de funções de uma mesma classe, tá? Então, assim, uma classe, vamos dar um exemplo aí. O que a classe faz? Né? Então, assim, se ela faz muitas coisas diferentes, enfim, várias coisas, não existem ligações e tal, qual é a coesão que ela tem? Então a gente vai agora ver isso aí, tá? Bom, é considerado como boa prática dentro de um cenário ideal. Eu sei que nem sempre isso é possível fazer, mas sempre quando possível, faça, né? Que comprovadamente é uma boa prática. Você manter o chamado baixo acoplamento e alta coesão. Então, assim, o que é o baixo acoplamento? Baixo acoplamento é fazer com que uma classe dependa pouco da outra.
você possa reutilizá-la em outros projetos e, principalmente, você possa reutilizá-la mediante as modificações do seu projeto. Por quê? Porque uma classe depende pouco da outra, né? Enfim, e dentro do Factory Method, ele utiliza exatamente esse conceito, né? De baixo acoplamento, tá? E como boa prática, a gente tem a alta coesão. O que é a alta coesão? A alta coesão é você fazer com que uma classe tenha uma variedade de funções bem definida. Ou seja, por exemplo, uma classe que você trabalha, uma classe, vamos dizer, uma classe carro. Uma classe carro, dentro da classe carro, você pode resolver coisas muito complexas relativas aos pneus. Possivelmente o ideal é que não resolva. O ideal é que você tenha uma classe pneus. E aí a classe carros se relacione com a classe pneus, né? Então, assim, é mais ou menos isso aí a questão da coesão. É você definir de maneira certeira o que aquela classe deve fazer. Não fazer com que ela acumule funções. Porque se ela acumular funções, meu amigo, na hora de você fazer lá a manutenção do teu código, só Deus sabe onde vai estar aquela função, porque aquela função pode estar espalhada em N classes, porque acumularam funções. Então, é extremamente recomendável que você mantenha uma alta coesão, ou seja, que você, quando define uma classe, você seja coeso, que você defina e mantenha aquela definição daquela classe, né? E que aquela classe, obviamente, e que ela seja especializada naquela variedade de necessidade, né? Então, é isso aí. Então, lembrando, baixo acoplamento é você fazer com que uma classe dependa pouco de outras, tá? E a alta coesão é fazer com que aquela classe tenha um objetivo, uma função bem definida, isso seja seguido, tá? Então, voltamos ao nosso Factory Method. Você acabou de ver o que é acoplamento e coesão, né? E você acabou de ver que baixo acoplamento e alta coesão é uma boa prática. Seguindo, agora a gente vai passar aqui o diagrama de classe do Factory Method. Esse aí é o diagrama de classe que está lá. Se você entrar no Wikipedia, você vai ver e tal, bonitão, tal coisa e tal, né? A gente ainda não teve uma aula de diagrama de classe, então vou mais ou menos mostrar ele por alto, né? O que são essas caixinhas, né? As caixinhas são aí as classes, tá? Essa setinha que você tem aí, essa seta apontando de Concrete Creator para Creator, significa que está havendo um processo de herança, que Concrete Creator está herdando o método Factory Method, né? E que está herdando o método and Operation, ok? Então é isso. O Concrete Creator está herdando esses métodos, tá? E aí percebe uma coisa, o Concrete Creator está herdando, mas o Concrete Creator, ele, na hora, lá na caixinha dele, ele tem um Factory Method de novo, que nem lá em cima. Mas por que tem Factory Method lá em cima e tem aqui embaixo? Porque o Factory Method aí, ele foi reescrito, ele foi escrito especialmente para essa classe Concrete Creator. Então, assim, mesmo herdando o método, vamos dizer assim, dos paradigmas da orientação a objeto é essa. Quando você faz uma herança, você precisa especializar um método, mesmo que você herde um método de uma outra classe, você pode reescrever, tá? Então é isso aí que ele está fazendo aí, Factory Method, você está vendo que ele está reescrevendo. E aí o que acontece? O Creator, ele utiliza a classe Product. E aí você tem também uma herança aí do Concrete Product. Então, Concrete Product, herda de Product, aí métodos, propriedades, aí não está sendo descrito, ele não colocou aqui possivelmente para resumir, para deixar bem genérico, né? E tal. Agora perceba uma coisa, o que é essa seta aí com tracejado? São as relações. Então você pode ver que Creator usa Product, ok?
e que Concrete Creator cria produtos concretos, ok? Então, beleza. Pô, Thiago, eu entendi o diagrama de classe, entendi o que você me falou anteriormente, mas não estou conseguindo encaixar isso com o Factory Method. Realmente, eu vou ser bem, assim, bem franco em relação a entendimento. Quando eu estudei isso e eu vi esse modelo de classe, eu achei ele bonito, sabe? Mas eu não achei ele pedagógico. Eu não consegui absorver muito bem o que era o Factory Method por esse modelo de classe. Porque é um modelo de classe que mostra aí, ó, são heranças, ok? Herança, um usa, o outro cria. O que isso tem a ver com o Factory Method? Então eu falei, ó, vamos explicitar isso, vamos dar um exemplo explícito da utilização do Factory Method para ficar mais fácil aí na cabeça da gente. É o seguinte, eu criei aqui um exemplo, tá? Então eu criei um pacote chamado pintura. Lembrando que em Java, né, pacote nada mais é do que grupos de classes interfaces, né? Então eu vou lá em pacote, um grupo, nada mais do que isso, ok? Então vamos lá. Nesse pacote eu tenho uma classe chamada pincel, ok? E o que o pincel faz? Ele pinta, ok? Olha que coisa interessante, o pincel pinta, né? Interessante, realmente. Vamos lá. Nesse pacote, lá olhando lá para baixo, eu tenho uma interface. O que é uma interface? A interface nada mais é do que um contrato, do que como posso dizer assim, um, uma forma, vamos dizer assim, para uma classe. Mas a diferença, por exemplo, de uma superclasse para uma interface é que na interface você só diz, olha, as classes, né, que estiverem herdando aí, estiverem herdando a estrutura da minha interface, vão utilizar esse método, aí você vai lá e declara, tá? Só que você não implementa, você só diz, vai ter esse método tal, retorna tal coisa, passa para o parâmetro tal coisa, é isso. Então ele cria uma forma simples, vamos dizer. Já a superclasse, não, a superclasse ela costuma o quê? Implementar. Né? Você tem um detalhamento da forma, você tem uma forma, já com, inclusive com métodos prontos. Já na interface não, você não tem o processo pronto. O que eu fiz? Para poder facilitar aqui. Então vamos lá. Então a gente tem uma interface chamada cor. E nessa interface chamada cor, eu tenho um método chamado colorir, ok? Então assim, eu quero que todos os meus objetos que eu estiver criando dentro da minha fábrica de cores, né, o factory cor, né, e que todos os meus objetos tenham em comum um método, que é o método colorir, ok? Então vamos lá, o verde vai ter o colorir, o azul vai ter o colorir, e o vermelho vai ter o colorir, ok? Então a gente pode olhar pela seta aqui, que verde está herdando aí o colorir, azul está herdando o colorir, e o vermelho está herdando o colorir. Tá lembrando, só para não entrar muito em detalhamentos e tal, mas lembrando, claro, que no caso específico, quando você fala de interface e você fala de classe, tá? Esse processo de trazer esses dados, ele não é exatamente, o nome não herdar, né? Não é herança, tá? A gente vai estar vendo isso, inclusive, no próprio Java, ele faz a distinção disso através de um termo específico que eu vou estar mostrando em código, tá? Então, assim, mas para a gente poder entender, vamos imaginar isso, que ele vai estar herdando, fica mais fácil, tá? Nesse momento fica mais fácil. Aí, beleza, a gente tem um verde que tem um colorir, o método colorir. A gente tem um azul que tem o método colorir, o vermelho que tem o método colorir, todos eles têm o método colorir, né? Então, se eu tiver qualquer um dos três objetos e mandar assim, olha, colorir. Aí ele sabe resolver a minha requisição, né? Então, ótimo. Beleza. E eu vou ter aí essa classe mágica, que é o Factory Core. O Factory, por que eu coloquei Factory Core? Porque quando você implementa, né, você está lá desenvolvendo e você utilizou um método de projeto, é uma boa prática, fica aí também importante ressaltar, é uma boa prática que antes do nome da classe você coloque aí, no caso específico, o padrão de projeto que você utilizou. Então, no caso, eu estou usando o Factory, então eu vou colocar lá Factory Core, ok?
beleza? Então vamos lá. Então eu estou sabendo que é uma fábrica de cores. E o que tem esse factory color? Um método chamado getColor, tá? getColor, get, set, enfim, são métodos padrões aí. Então, por exemplo, no getColor eu quero trazer para mim uma cor, perfeito? Então, quando eu chamar getColor, ele vai me trazer ou um verde, ou um azul, ou um vermelho, sendo que ele vai me trazer um objeto de que tipo? Tipo cor, que é o tipo que foi criado através da minha interface, ok? Então, beleza. Percebam também, getCor, nome da cor, passa por dentro o nome da cor. Aí eu não coloquei, para não ficar muito grande, enfim, o desenho não ficar muito feio, mas o nome da cor, no caso, vai ser uma string, tá bom? Então eu vou passar, nesse caso específico, vou dizer, olha só, factory cor, eu quero aí, me traz uma cor vermelha. Então eu vou passar getCor, abre aspas, vermelho, fecha aspas, pronto. Eu já tenho lá o factory cor, já vai resolver para mim, já vai trazer para mim um objeto do tipo cor, do tipo vermelho. Ok? Então, beleza, então. Vamos seguindo. Aí a gente já começa a ver a codificação disso, tá? Então vamos lá. Por exemplo, a gente vai começar pelo cor, que é o cor.java. Cor.java. Percebam, tá? A gente daqui a pouco vai falar sobre isso mais a fundo, mas percebam, cor eu estou colocando C maiúsculo, tá bom? Primeira linha que eu estou usando aí, package pintura, o que é? Eu estou dentro do meu pacote pintura, lembra que eu havia comentado com vocês? O que é um pacote? Um pacote nada mais é do que um grupo de classes, de interfaces organizados, isso a gente chama dentro do Java de pacote, tá ok? Então vamos lá. E aí a gente tem uma interface pública chamada cor, tá? E aí, essa interface pública chamada cor, o que ela faz? Percebam, hein? Só tem uma linha aí, ó, void colorir, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Percebam, a interface ela não tem a implementação do método colorir. O método colorir não retorna não retorna nada. Então, por isso que ele tem um void ali na frente, tá? Mas percebam, ele só tem a declaração do método colorir, que é void colorir. Ok? Percebam também, public interface cor está sendo maiúsculo aí o C, ok? Colorir está sendo minúsculo, tá? O C. Agora, por que, Thiago, você está falando aí você me mostrou como é que é, o interface parece um pouquinho com a classe, tem uma cara bem parecida com a classe, né? Exatamente. Assim, na hora de você desenvolver, é muito parecido mesmo. Assim, como você vai colocar a forma, né, que você coloca as palavras é muito parecido mesmo com a estrutura de uma classe, tá? Aí vamos seguir. Bom, vamos lá. Então, assim, a gente vai entrar agora em mais um off-topic, tá? E esse off-topic, ele vai servir para a gente poder ter mais entendimento de uma coisa importante, tá? Que é o chamado Camel Case, ok? O que é o Camel Case, né? Enfim, camel é corcova, né? Assim, aqueles bichos, né, que tem corcovas e tal, lá do deserto e tudo mais, essa coisa aí foi mais ou menos inspirado nisso aí. Mas assim, em significado, o que significa, né? Vamos lá. O que é o camel case? São palavras compostas que são separadas com letras maiúsculas e unidas sem espaços. Então, eu vou dar um exemplo aí, vamos lá. Vamos voltar lá enfim, dentro da nossa imaginação aí, vamos imaginar juntos no caso específico, vamos imaginar juntos aí. Quando eu coloco um nome de uma classe, por exemplo, factory cor, ok? Lembra que tem o factory cor? Beleza. Eu não separei com espaço, que não posso fazer isso dentro do meu código, porque ele vai interpretar de uma maneira diferente. Os espaços são destinados para outros tipos de coisas. Então, não posso colocar no mesmo nome um espaço ali no meio, tá? E eu não coloquei uma underline, né? Que também é uma outra forma. Não, eu coloquei as duas palavras juntas. Factory, cor. Né? Vamos olhar lá no nosso diagrama de classe de novo. Ó. Olha lá. Factory, cor. E percebam, factory tá com F maiúsculo, cor
com C maiúsculo. Então, é assim, o camel case é isso, é uma expressão que ela é formada por várias palavras, e as palavras são subdivididas através de letras maiúsculas, tá? Então, assim, o que ele faz? Ele aumenta a legibilidade do código, tá? Ele é amplamente utilizado, principalmente em Java, mas em várias outras linguagens também utilizado, tá? Então, usar isso vai te ajudar a não só entender por que as pessoas fazem determinados tipos de decisão na hora de escrever o código, como também vai ajudar você a entender a legibilidade do código, tá? E ali no Camel Case a gente tem dois tipos de Camel Case. O Upper Camel Case, que ele faz o seguinte, ele faz com que dentro da expressão completa, a primeira letra do conjunto de palavras seja maiúscula. Então, assim, vamos voltar lá ao nosso modelo de classe. Então, percebe, ó, Factory Core está com a primeira letra em maiúsculo. Pincel está com a primeira letra em maiúsculo. Verde está com a primeira letra em maiúsculo. Cor, na parte de interface, está com C maiúsculo. Então, esse é o Upper Camel Case. Tá? E ele é usado exatamente para isso, para nomear classes, interfaces e menus. Ok? Também existe o Lower Camel Case, que nada mais é do que o contrário, que a primeira letra do conjunto da palavra é minúscula. E ele é usado para nomear atributos e métodos. Se você voltar lá, você vai ver o get, ó, vê lá, factory core. Você tem um método chamado getCore. Tá vendo o getCore aí? Beleza. O getCore está com um G minúsculo, tá? Então, o que isso significa? Que é um Lower Camel Case que foi utilizado para poder criar aquele nome, tá? Então, esse é o nosso off-topic. Vamos voltar ao assunto aí que a gente estava falando principal. Agora vamos mostrar o código do azul.java. Você lembra mais ou menos o que é o azul.java dentro do nosso diagrama de classes, né? Beleza, então. Ele está dentro de uma pintura, ele está dentro do pacote pintura, quer dizer, desculpe. Ele é uma classe pública olha só que interessante, implement score. Por que o termo implement score? Porque toda vez que você traz, vamos dizer assim, nesse momento, ele herda os métodos, no caso, ele herda o contrato desenvolvido dentro de uma interface. No Java você chama isso de implement. Então, é uma classe azul que é do contrato da interface cor. É assim que se lê essa linha, entendeu? Então, toda vez que você utilizar a interface, você vai utilizar o termo implement para poder trazer as suas classes com essas informações, tá? E aí a gente tem uma coisa interessante, que eu nem vou falar agora nesse momento, porque eu vou falar em seguida, mas a gente tem um @override, tá? Vamos, por enquanto, ignorar essa linha e vamos seguir. A gente tem aí um método chamado public void colorir. E percebam o que esse public void colorir faz. Ele é público, ele não retorna nada, tá? E o que ele faz dentro dele? Ele simplesmente escreve na minha tela colorido de azul, tá? Obviamente, se a gente fosse implementar isso no programa real, não ia estar um system out print line simplesmente escrevendo na tela colorido de azul, né? Minha linha de comando, né? Mas isso é só para a gente poder exemplificar aí o código, né? Então, se eu chamo o método colorir dentro da minha classe azul, ele vai escrever colorido de azul, ok? E vamos a mais um off-topic. Vamos entender por que tem aquele override. Olha lá o override de novo, tá? E agora vamos entender o que é o override dentro do Java. Isso é importante que você saiba também. O override ele é uma anotação opcional para métodos reescritos, tá? Então, assim, você pode não escrever o override antes dos métodos reescritos, tá? Você pode deixar para lá e não escrever. Só que quando você escreve, você ganha duas coisas bacanas, tá? Você aumenta a legibilidade do código, ou seja, rapidamente quando você está lá olhando a tua classe, que às vezes tem quase mil linhas, vamos dizer, não vamos falar 1000 linhas, 100 linhas, coisas assim, até porque uma classe de 1000 linhas é estranha, né? Ela possivelmente deve ser dividida em várias classes, né? Não deve ter tanto código assim, mas tudo bem, não vamos entrar agora nesse método, ou nesse mérito, desculpa. Mas vamos voltar. Então, assim, quando você olha lá a classe, tem vários códigos e tal, você olha lá o @override, pô, eu já sei, cara, ele está antes do método, então eu já sei que aquele método é um método reescrito. O que é um método reescrito? Lembrando de novo, a gente já falou sobre isso aqui nesse vídeo mesmo,
O método reescrito é quando você herda um método, tá? E você reescreve ele dentro de uma subclasse. Para quê? Para poder especializá-lo, tá? Então, nesse caso específico, vamos dizer assim, se eu continuasse a implementação daquele código da minha classe azul, de repente eu teria que pegar determinados tipos de recursos que uma outra classe de uma outra cor tenha outros tipos determinados de recursos e utilizar o mesmo método. Então, essa especialização é o método reescrito, tá? E aí, o que é legal do override? Ele aumenta a legibilidade, que eu já falei, e ele também tem o seguinte, ele faz com que o compilador verifique, no caso, se o método respeita as regras de reescrita, tá? Então, o compilador, ele verifica aquele @override escrito lá, e aí, o que ele faz? Ele vai lá e checa se as regras de reescrita foram realmente, no caso, utilizadas de maneira correta, tá? Então, qual é a vantagem disso? Ele vai facilitar o teu debug, entendeu? Ele vai trazer uma mensagem, uma informação, às vezes de erro, mais assertiva do que quando você não utilizasse o @override, entendeu? Então, por isso também ele é importante, porque nesse momento você vai estar ajudando aí o debug da tua aplicação, vai estar ajudando no caso, o compilador, tá? Vamos lá? Vamos seguir? Beleza, agora nós vamos à classe verde.java. Lembrando, verde.java é uma classe, vamos dizer assim, irmã da azul.java, por quê? Porque as duas implementam a interface cor. Olha lá, public class verde implements cor, tá? Package eu não vou nem comentar, vocês já sabem. Override vocês também agora já sabem. Vocês veem, percebam que é praticamente o mesmo código. A diferença é de uma linha de comando praticamente, né? Obviamente tem um nome novo, verde, né? Public class verde, mas uma linha em que você tem aí uma escrita na tela dizendo colorido de verde, tá ok? Vou passar, passei. Vermelho, mesmíssima coisa. Eu tenho uma public class vermelho, implemento o quê? Trazendo de novo aí da minha interface cor, tá? E aí o que ele faz? Ele vai pintar na sua tela colorido de vermelho. Perfeito? Agora vamos à classe mágica. Vamos dizer assim, né? Bom, o factorycore.java. Como é que eu vou implementar factorycore.java? É óbvio, você pode implementar de outras formas, mas nesse exemplo, para a gente poder entender como é que ele foi implementado. Tá? Vamos lá. Public class factory core. Até aí nada de novo. Public core get core string nome da cor. Dentro do meu parênteses, né? Então vamos lá. Qual o nome desse método? getCore, ok? Qual o tipo de retorno que ele faz? É o tipo cor. O tipo cor, lembram? É o tipo que é criado através da minha interface chamada cor. Lembram? Exatamente. E aí o que você tem dentro da propriedade? Você tem uma string que é passada. Para que serve essa string? Vamos descobrir. Vamos descer. Switch, nome da cor. E aí a gente tem aquela estrutura do switch que é o seguinte. Switch é uma coisa linda que tem várias linguagens, né? Inclusive no PHP também, enfim, mas é uma coisa linda. Nada mais é do que você tem uma condição e essa condição é testada várias vezes, tá? E aí você também tem um default, ou seja, se não entrar em nenhuma dessas condições, o que faz? Ele vai lá para a forma default, tá? Lembrando, o switch, tá? Ele vai ali, ele tá vendo, ele tá verificando ali a minha variável nome da cor. Então, eu coloco switch, nome da cor. Nome da cor a gente está passando uma string que foi passada aí para o método, tá? Aí vamos lá. Se a minha string for verde, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um novo objeto verde. Olha que maravilha, olha que lindo. Exatamente. Um novo objeto verde. Ele vai dar erro? Não vai dar erro por causa do seguinte, porque eu declarei lá que o que ele vai retornar uma cor, né? E verde ele implementa cor, então ele também é do tipo cor, né? Então vamos lá. Case azul, ele vai trazer um objeto do tipo azul. Case vermelho, vai trazer um novo objeto do tipo vermelho. Ó, que maravilha. E aí a gente tem o chamado default, que ele vai retornar null. Tá? Antes de eu entrar do retorno null, falar sobre isso um pouquinho. Seguinte,
No switch, normalmente a gente utiliza um break, tá? Case, taranana, break. Para que o break? Para poder parar a execução do switch, tá? Eu vou pular, na verdade eu não vou parar, vou pular, vamos dizer assim. Acho que é o termo mais certo. Então, nesse caso específico, por que eu não estou utilizando o break no final? Porque eu estou utilizando o return. O return, ele para o ele, ele pula ou ele para a execução do método. Então, se eu utilizasse um break no final, ele nunca ia ser acessado. Então, por isso que eu dispensei o break. Aí, eu não coloquei o break aí, mas vocês podem ver, se vocês... eu quero utilizar o switch também, em vez de ficar usando só if, else if, essas coisas todas. Show de bola. Usem, é bonito. Usem, é prático. Mas, entendam, nesse caso específico, eu não estou utilizando o break, mas na maioria dos casos você tem que utilizar o break, porque senão ele vai passar direto na execução, tá? Então vamos lá, por isso eu não usei o break. E beleza, por default ele vai retornar null, tá? Essa questão do retornar null, isso aí, olha, tem uma série de coisas, porque, enfim, como você tem aí um método que retorna do tipo core, em vez de retornar do tipo core, retornar null, isso pode dar um erro aí, porque você vai ter um valor diferente, que não é do tipo core, não é do tipo core, né? Mas, enfim, existe uma grande discussão a comunidade em relação a isso. Tem pessoas que defendem o retorno de nulo, porque nesse caso específico eu estou utilizando um método que só vai aceitar três, vamos dizer, comandos, vamos dizer assim. Verde, azul e vermelho, que são as strings que eu passo aí dentro das, no caso, eu estou passando aí essas strings. Essa é nome da cor, essa string que eu estou passando aí, tá? Então, ele só vai aceitar isso, verde, azul e vermelho, tá? Então, se ele não tiver nem verde, nem azul, nem vermelho, o que ele faz? Aí eu vou retornar null só para facilitar um pouquinho e tal, mas existem outras possibilidades. Existe a possibilidade de você gerar um erro no Java, mas no caso, um erro, vamos dizer, um exception, que a gente chama, que é uma exceção. Aí você fala, olha, exceção, nesse caso específico, você está utilizando um valor que não pode ser utilizado dentro dessa classe, e aí por aí vai, entendeu? Então, assim, existe essa discussão, não existe um consenso absoluto sobre isso. Você vai ver implementações feitas com return null, e você vai ver implementações feitas também utilizando o processo de exceção, interrompendo o código, gerando erro e mostrando o processo de exceção, tá? Então, assim, sugiro a vocês escolherem a melhor forma de implementar, né? Isso a gente chama dentro do Java e tal, implementação objeto de contrato, né? Então, assim, escolham qual vai ser o nível de contrato e utilizem isso no seu projeto praticamente todo, porque imagina, né? Se você chama esse método, né? A primeira coisa que você tem que fazer é você verificar se ele vai retornar null, para não poder dar um erro de retorno, né? Porque ele está esperando o quê? Ele está esperando um objeto tipo cor, né? Não está esperando um null, né? Mas beleza, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Beleza, você vai lá e faz. Vai lá, dá um if lá e tal. Vai ser mais uma linha de código, vai ficar grandão o código. Aí tem uma série de discussões aí que entram, que eu não vou entrar nesse detalhamento agora, tá? Mas você vai lá e faz. Então você vai se acostumar naquele projeto a sempre fazer. Então a possibilidade de gerar um erro em tempo de execução é muito menor, porque você vai estar tratando obrigatoriamente, vai estar verificando passo a passo se vai gerar null ou não vai gerar null. E isso a gente chama também de contrato no caso de orientação a objeto e tal, essa coisa toda, tá? Então, assim, é isso. Se você vai fazer de uma forma, tente repetir isso durante o seu projeto, porque aí, se você fizer um de uma forma, outro da outra, você pode esquecer, no meio da implementação pode gerar um erro aí sem querer, tá bom? Então, beleza, vamos tocar? Vamos seguir? Beleza, então. Vamos lá, agora a gente vai para o pincel, que é o final, tá? Nesse exemplo, eu até poderia ter implementado de uma outra forma, mas como lá eu já tinha feito o ML e tal, eu coloquei pintar sem passar nada em parênteses. Então vamos fazer o seguinte, que nesse exemplo, toda vez que eu chamar o método pintar da minha classe pincel, tá? Vocês devem lembrar, pincel que fica lá de fora e tal, que está utilizando a fábrica de cores e tal, tá até errado aí. No caso seria pincel.java, tá bom? Mas vamos lá. Toda vez que eu utilizar
a minha classe pincel, que eu utilizar o método pintar, ele vai pintar de verde, vai pintar de azul e vai pintar de vermelho, tá? Então vamos olhar aqui linha a linha e vamos entender, vamos lá. Minha primeira linha, eu tenho uma variável que eu estou declarando do tipo cor, chamada cor escolhida, ok? Não tem aí nada de novo. Na segunda linha, eu tenho uma variável do tipo factory core, né? Lembrando, factory core é uma classe, tá? E aí, qual é o nome da minha variável? É fábrica de cor, tá? E aí eu coloco igual a new factory core, ou seja, eu estou inicializando a minha variável já com o objeto factory core dentro dela, tá? E aí, como é que eu faço para pintar de verde? Vamos lá. Eu utilizo a minha variável cor escolhida do tipo cor e igualo ela ao retorno da minha fábrica de cor. Então lembrem, a fábrica de cor, quando eu passar por parâmetro ali, se vai ser verde, se vai ser azul, se vai ser vermelho, ele vai me trazer sempre um objeto do tipo cor. Por isso não vai dar erro aí no caso de tipos, quando você igualar, né? Quando você atribuir o valor à cor escolhida, né? Beleza. E aí depois, o que eu chamo? Eu chamo o método colorir. Lembra que o método colorir, esse método é um método que é padrão dentro dos meus objetos do tipo verde, azul e vermelho, porque eles herdam esse método, no caso, do contrato da minha interface cor, tá bom? Então, beleza. Acho que está bem claro aí, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O Factory Method é isso, né? Em resumo, você utilizar aí no caso, um padrão de projeto que vai te servir exatamente disso. Quando você fizer uma requisição para uma classe, a classe vai escolher o melhor objeto para poder te trazer. É uma fábrica que vai escolher qual vai ser o melhor objeto para poder te atender naquele momento, tá? Então, é isso aí. Nessa aula em específico, eu estou fazendo diferente. Então, eu estou disponibilizando os códigos no GitHub para você poder baixar o código, estudar, olhar ali dentro do teu NetBeans, do teu Eclipse, até olhar de uma maneira mais bonita, vamos dizer assim, interagir, tá? Mas o que eu sugiro fortemente sempre é o quê? Que você implemente, né? Faça crie o seu Factory Method, né? Sozinho mesmo. Primeiro comece pela modelagem de classe, né? Utiliza a modelagem de classe de referência. Se precisar, utiliza a modelagem de classe aqui que eu estou passando de exemplo, tá? E aí você implementa, porque você vai chegar aí e na hora de você lembrar o que é o Factory Method, vai ser super tranquilo, tá bom? Aí tem o endereço github.com/Thiago Toledo/factory-method. Então você entra lá, você consegue baixar os códigos, enfim, você consegue interagir aí com esse repositório, tá bom? E lembrando sempre, se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha no vídeo, dar um like, e se inscreve no canal para poder acompanhar as novidades, tá bom? Espero vê-los em breve. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.